Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira para criticar uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O presidente do TSE negou um pedido da campanha de Bolsonaro para investigar a alegação de irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádios. Nós iremos às últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. A campanha de Bolsonaro alegou que rádios deixaram de exibir inserções de propaganda eleitoral do candidato. Para Moraes, os dados apresentados pela campanha sobre supostas irregularidades são inconsistentes. Em certos locais que eu achava que iria bem e poderia até ganhar, a nossa análise, pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos, certamente, ou com toda certeza, as inserções. Essas de rádio fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu acho que nem precisava de mais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não tinha rádio, que apareceu quase zero. Então isso desequilibra o processo democrático. Ao negar o pedido, o presidente do TSE afirmou que a campanha levantou suposta fraude às vésperas da eleição, sem base documental crível, ausente, portanto, de qualquer indício mínimo de prova. Entre abraços e o choro do reencontro, vários migrantes venezuelanos retornaram para casa depois de uma tentativa frustrada de entrar nos Estados Unidos. 2 aviões deixaram o Panamá com quase 70 migrantes e pousaram no aeroporto Simão Bolívar de Maiquetía, que serve a região de Caracas. Outro, com quase 300 pessoas, pousou pouco antes da meia-noite depois de sair do México e um dia antes, mais de 100 venezuelanos retornaram ao país. Em 13 de outubro, Washington impôs um novo protocolo para interromper a onda migratória, que também virou uma controvérsia política antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A nova regra prevê a entrada de 24 mil venezuelanos em um programa que torna obrigatória a chegada por via aérea e com o endosso de um patrocinador. Pelo acordo, o governo pode expulsar para o México qualquer pessoa que entrar ilegalmente pela fronteira terrestre. No, trabajar, ¿qué vamos a hacer? Ya para adelante, no se cae y se levanta. ¿Qué vamos a hacer? No, pues yo ahorita me quedo unos días y si está feo, aquí muy feo, pues me salgo de nuevo para Colômbia, não sei para onde. Como a Venezuela e os Estados Unidos não têm relações diplomáticas desde 2019, a deportação de pessoas sem documentos não é possível para o país de origem. Um total de 87% dos europeus considera que os governos de seus países não estão à altura da urgência climática e deseja medidas mais rígidas. É o que mostra uma pesquisa virtual contratada pela Fundação Jean Jaurès e pelo Banco Europeu de Investimento, realizada entre 8 e 31 de agosto. Embora um pouco menor, a sensação é parecida na China, onde a descrença acomete 76% dos cidadãos e nos Estados Unidos 74%. A sondagem teve participação de 25.722 pessoas, com amostras representativas da população de 30 países.
A crise financeira continua como a principal preocupação dos europeus, com 45%, seguida pela mudança climática, 41%, e o aumento do custo de vida, 36%. Os chineses são os mais preocupados com o meio ambiente, 55% da população, com britânicos, 32%, e americanos, 28%, no extremo oposto. Para a ampla maioria dos entrevistados, a urgência é real. 88% dos chineses consideram que acontecerá uma catástrofe se o consumo de bens e energia não for reduzido drasticamente. Na Europa, o percentual é de 84% e nos Estados Unidos de 72%. Todos consideram que seus governos atuam de maneira muito lenta e pedem medidas mais rígidas. A exigência atinge 90% dos chineses, 1/3 dos europeus e metade dos americanos. Mas, diante de medidas já adotadas em alguns países, os entrevistados são menos contundentes. Menos de 3 em cada 10 aceitariam limitar a temperatura de sua casa a 19 graus no inverno. Embora o aumento da inflação seja uma dor de cabeça para os consumidores em todo o mundo, a fabricante das cervejas Budweiser e Corona conseguiu um forte aumento nas vendas no trimestre julho-setembro. O grupo da capital belga e brasileiro, a Bembev, anunciou nesta quinta-feira uma alta de 62%, o que significa 1,630 bilhões de dólares de lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Em um comunicado, a maior empresa do setor de cerveja no mundo comemorou o melhor resultado trimestral do ano em termos de volume total, que aumentou 3,7%, calculado em milhares de hectolitros. O volume de negócios trimestral alcançou 15 bilhões e 90 milhões de dólares, 5,7% a mais do que os 14 bilhões e 270 milhões no período julho-setembro de 2021. A maior região de atividade da empresa em termos de vendas é a América do Sul. O grupo tem sede em Louvain, na Bélgica. Israel e Líbano, países vizinhos oficialmente em guerra, assinaram nesta quinta-feira um acordo para a delimitação da fronteira marítima, depois de anos de negociações mediadas pelo governo dos Estados Unidos. O tratado vai permitir aos dois países a exploração de reservas de gás no Mediterrâneo. Israel vai ter controle sobre o campo de Karish e vai conceder ao Líbano o campo de Cana. Por causa do estado de guerra entre os dois países, o Líbano se recusa a ter a delegação na mesma sala que Israel e assinar o mesmo texto. זה הסכם שמחזק ומבצר את ביטחון ישראל ואת חופש הפעולה שלנו מול חיזבאללה והאיומים מצפון. יש קונצנזוס נדיר בכל מערכות הביטחון על החיוניות של ההסכם. Uma parte da reserva de cana vai ultrapassar a linha de fronteira entre os dois países. Israel vai ficar com parte do lucro da exploração. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou na véspera a assinatura do acordo, considerado histórico, e destacou que foi preciso muita coragem para o compromisso. Deputados russos aprovaram nesta quinta-feira uma versão ainda mais rigorosa da polêmica lei que reprime a chamada propaganda LGBT, um novo sinal do fortalecimento da linha conservadora no país em plena guerra na Ucrânia. Um comunicado no site do parlamento afirma que os legisladores aprovaram por unanimidade em primeiro turno as emendas à legislação que proíbem o que foi chamado de promoção às relações sexuais não tradicionais. Integrantes do governo defenderam a aprovação da lei, que foi descrita como parte de um choque de civilizações com o Ocidente. O projeto ainda deve ser submetido a mais 2 votações antes de ser enviado à Câmara Alta do Parlamento e, se aprovado, passar para ser promulgado pelo presidente Vladimir Putin. As emendas endurecem uma lei de 2013 que criminaliza a divulgação do que as autoridades denominam como propaganda gay para menores de idade. Agora, a lei também veta a negação dos valores familiares e a promoção de orientações sexuais não tradicionais dirigidas a adultos. As proibições envolvem os meios de comunicação, a internet, a literatura e o cinema, além da publicidade. Qualquer infração provoca multas elevadas e os estrangeiros que desrespeitarem a lei podem ser expulsos do país. O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que a Ucrânia desistiu das negociações de paz com Moscou em março por uma ordem dos Estados Unidos.
De acordo com a presidência russa, o texto de um acordo estava pronto quando, de repente, o lado ucraniano disse que não queria mais continuar. Para Vladimir Putin, é certo que a movimentação ocorreu por uma ordem de Washington. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado se Putin ainda estava disposto a negociar com Kiev. O representante garantiu que Moscou estava pronta para defender seus interesses em uma mesa de negociações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descartou rapidamente a possibilidade de negociar com Moscou e denunciou a retórica preparada de Putin. Em setembro, ele tinha sido mais categórico ao garantir que não negociaria com a Rússia enquanto Putin fosse o presidente do país. As negociações entre Kiev e Moscou estão paralisadas desde março e ambas as partes trocam acusações sobre a suspensão das conversações. O príncipe Harry vai revelar em breve um pouco dos seus 37 anos de vida. A editora Penguin Random House anunciou nesta quinta-feira que o quinto na linha de sucessão ao trono britânico vai publicar suas memórias em 10 de janeiro sob o título Spare. A obra foi descrita no site da editora como uma janela de como o príncipe reagiu à morte de sua mãe Diana há 25 anos e como sua vida foi afetada desde então. Ainda nesta quinta, a mídia britânica informou que o rei Charles III se prepara para mudar a legislação do Reino Unido para impedir que os príncipes Harry e Andrew, que estão à margem da família real, atuem em seu nome enquanto estiver doente ou no exterior. De acordo com uma lei de 1937, o monarca pode ser substituído em determinadas tarefas, por exemplo, a assinatura de documentos oficiais, por sua esposa ou pelos 4 primeiros adultos na ordem de sucessão ao trono. No caso de Charles III, trata-se da rainha consorte Camila, seus filhos William e Harry, seu irmão Andrew e sua sobrinha Beatriz. No entanto, Harry abandonou a família real e foi viver nos Estados Unidos com a esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. Já Andrew foi destituído dos seus deveres reais por conta das acusações de agressão sexual a uma menor anos atrás nos Estados Unidos. Em Bakhmut, pequena cidade no leste da Ucrânia, a Rússia avança enquanto se retira de outras partes da região. A linha de frente na cidade é descrita como um horror, com cadáveres por todas as partes. Há quem acuse de ser uma guerra privada de Evgeny Prigozhin, empresário que criou o grupo de mercenários Wagner, considerado um exército nas sombras do presidente russo que promove os interesses do Kremlin em vários conflitos. Desde o início de outubro, ele é acusado pela Ucrânia de enviar milhares de combatentes recrutados diretamente das prisões russas em troca de salário e anistia. Isso называется одноразово. Ихняя задача выйти, выявить наши огневые позиции. Там как повезет им. Если повезет, выживут. Не повезет, значит там все останутся. Criado em 2014, o grupo Wagner é suspeito há anos de realizar o trabalho sujo do Kremlin em várias operações, da Síria à República Centro-Africana. Moscou nega. São recrutados homens com idades entre 22 e 50 anos em boa forma física. É prometida a saída da prisão, mas um retorno com vida não é garantido. Para lutar em Bakhmut, o chefe do grupo Wagner teria conseguido recrutar até 2.000 prisioneiros. Não se sabe quantos deles morreram na cidade, mas autoridades ucranianas calculam entre 100 e 200 homens por dia. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia.
Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os objetivos da neutralidade de carbono são inúteis se o mundo não agir para cumpri-los e que não se pode mais permitir a manutenção do discurso ecológico, ao mesmo tempo em que se promove o uso de combustíveis fósseis, o chamado greenwashing. Além disso, Guterres pediu para que seja diminuída a lacuna entre o que já foi alcançado e o que é necessário para respeitar o Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. And global and national climate commitments are falling pitifully short. The window to limit global temperature rise to 1.5 degrees is closing fast. Greenhouse gas emissions must be cut by 45% this decade. But as today's emissions gap report confirms, they remain at dangerous and record highs, and still rising. Guterres afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe global. O público-alvo do apelo são os governos, em particular do G20, as economias mais ricas do planeta, além de atores privados e instituições financeiras. A fala do secretário-geral acontece em um contexto em que cada vez mais governos, empresas e cidades firmam compromissos com a neutralidade do carbono, mas que, na maioria dos casos, não vão ser cumpridos até 2050. Bairros tomados por gangues, massacres em presídios e uma polícia subjugada pelo poder de fogo dos criminosos. O tráfico de drogas transformou a cidade portuária de Guayaquil. A cidade de quase 3 milhões de habitantes, que vai sediar no sábado o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense pela final da Copa Libertadores, enfrenta uma onda de violência que nasce nas ruas e se reproduz nos presídios com corpos baleados, queimados e mutilados. Até agora, em 2022, foram 1.200 homicídios, 60 a mais do que no mesmo período no ano passado. Foi também na cidade de maior população do Equador, onde ocorreu a maior parte das quase 400 mortes de presidiários nos massacres carcerários registrados desde 2021 no país. Em meio a esse processo, a cidade também registrou um promotor morto por pistoleiros e ataques com carros-bomba, um em agosto que matou 5 pessoas em frente a um restaurante. Localizado entre Colômbia e Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador já era a rota de trânsito das drogas para os portos. O tráfico cresceu, criou um mercado interno e de Guayaquil envia centenas de toneladas para a Europa e para os Estados Unidos. Em 2021, as autoridades apreenderam 210 toneladas de drogas e neste ano já foram 160 toneladas. Forças militares e policiais ocupam a entrada de Sociovivienda 2, o ponto mais perigoso da cidade, que fica a 20 minutos de carro do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, que vai receber a decisão da Libertadores. Cerca de 24 mil pessoas vivem no local. As disputas entre gangues, que começaram em 2019, são mais frequentes e forçaram o fechamento temporário de escolas no último mês e meio. Quando explodiu a disputa pelo controle territorial, moradores ergueram portões de metal em cada extremidade das ruas para impedir a entrada de criminosos, mas a polícia derrubou em intervenções. Desde o início do ano, no bairro, foram registrados 252 homicídios. No final de semana anterior à final, houve 21 assassinatos na cidade, a maioria cometida por pistoleiros. O Catar vai deixar de exigir testes de Covid para visitantes antes da Copa do Mundo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde do Emirado, após indicar que 1 milhão de turistas esperados já não precisam estar vacinados. O relaxamento nas medidas anti-Covid vai entrar em vigor a partir de 1º de novembro, 19 dias antes do início do primeiro Mundial no Oriente Médio. O torneio vai trazer o maior fluxo de visitantes da história do país, que tem 2,9 milhões de habitantes. A pasta também garantiu que cidadãos catares e residentes também não vão precisar fazer testes de Covid 24 horas antes de retornarem do exterior. A Copa do Mundo, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro, é o primeiro grande evento esportivo aberto para o público desde o início da pandemia em 2020. Os organizadores catares e a FIFA querem que o torneio seja um sinal de que o mundo está superando a Covid.
Mas o Ministério da Saúde advertiu que vai colocar em prática medidas especiais se a situação da pandemia no país se agravar. Dessas enormes piscinas no Salar do Atacama, um deserto de sal no Chile, saíram 26% da produção mundial de lítio em 2021. Aqui, a salmoura evapora lentamente antes de ser levada para uma indústria química, onde o processo de extração do cobiçado metal alcalino é concluído para mais tarde dar vida a celulares, computadores e automóveis. Está en forma líquida el litio, entonces la forma más natural para obtenerlo y transformarlo en un producto final es a través de un proceso de evaporación que es tomarlo del subsuelo, meter esa salmoura rica en litio en estas piscinas y hacer evaporar el agua. No Chile, onde o lítio é extraído desde 1984, o processo ocorre mais rapidamente do que nos países vizinhos, porque a baixa precipitação e a radiação solar extrema aceleram a evaporação. Os direitos de exploração estão nas mãos da americana Albemarle e da chilena SQM, que pagam royalties de até 40% sobre as vendas, além de cifras milionárias às comunidades do entorno. No primeiro semestre deste ano, a arrecadação do lítio superou a do cobre. O metal é chamado de ouro branco ou petróleo do século XXI. O preço da tonelada foi de $5.700 em novembro de 2020 para $60.500 em setembro passado, em grande parte graças ao boom dos veículos elétricos. Lo que nosotros envasamos finalmente va a un destino de fabricantes, ya sea de insumos de baterías de litio, que tienen una mayor durabilidad, digamos, de la que tenemos actualmente en el mercado. Do outro lado da Puna Andina, salinas das províncias argentinas de Jujuy, Salta e Catamarca abrigam o segundo maior depósito de lixo do mundo. Com poucas restrições à exploração, a Argentina é o quarto maior produtor mundial do metal, com 2 minas. Mas em Salinas Grandes, região desértica entre Salta e Jujuy, os moradores expulsaram 2 mineradoras que pretendiam se estabelecer na área em 2019. Quiero que nos dejen tranquilo, en paz, que no quiero yo el litio, más allá que sé que hay mucho dinero. Cada fábrica de lítio consome milhões de litros de água por dia. As comunidades agrícolas neste pedaço da América do Sul atingido pela seca temem por seus meios de subsistência. No es como dicen que ellos van a salvar el planeta. Salvarán el planeta, pero nos tienen que sacrificar a nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida para salvar el planeta. No es así. Se puede vivir, porque el litio no comemos nosotros, la batería tampoco, y el agua sí lo tomamos. A cerca de 300 quilômetros ao norte de Jujuy, o deserto de sal de Uyuni, na Bolívia, contém mais lítio do que qualquer outro, 1/4 dos recursos identificados na Terra. No início de seu mandato, o ex-presidente Evo Morales nacionalizou os hidrocarbonetos e outros recursos, incluindo o lítio, garantindo que a Bolívia definiria o preço para o mundo inteiro. A decisão trouxe esperança a Rio Grande, cidade próxima à indústria estatal Depósitos de Lítio Bolivianos. Rio Grande iba a ser conocido por el litio, entonces viendo igual el nombre en inglés Lithium, me pareció que debería de ser ese el nombre para este centro de hospedaje, Hotel Lithium. Mas a Bolívia ainda não produz o metal alcalino em escala industrial e a prosperidade não chegou a Rio Grande. Vemos que hay mucho retraso con relación a nuestros pares en Argentina y Chile, ¿no? Sabemos que ahorita Bolivia todavía no está entrando en el mapa mundial de productores de litio, ¿no? Si bien tenemos los mayores recursos certificados. No ano passado, um relatório do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Washington atribuiu o atraso da Argentina e da Bolívia em relação ao Chile em lítio a investimentos desfavoráveis e condições geográficas mais desafiadoras. Apesar das diferenças, os 3 países pretendem expandir e começar a fabricar baterias. Enquanto isso, o Hotel Lithium permanece vazio e as comunidades das salinas estão em pé de guerra por água. Um teste nuclear norte-coreano desencadearia uma resposta forte e sem precedentes.
O alerta foi feito nesta quarta-feira em Tóquio, durante uma reunião de vice-ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Os países se comprometeram a manter a unidade diante dos múltiplos testes de armas de Pyongyang e reforçar as capacidades de dissuasão na região. 특히 3국은 북한이 끝내 7차 핵실험을 감행할 경우 전례 없이 강력한 대응이 필요하다는 데 공감하였습니다. 북한이 불법적인 행동을 즉각 중단하고 비핵화 대화의 장으로 복귀하도록 국제사회와 공조도 더욱 강화해 나가기로 하였습니다. The DPRK has characterized its recent launches as preparations for the potential use of tactical nuclear weapons. Coreia do Sul e Estados Unidos alertaram diversas vezes que Pyongyang está prestes a executar um teste nuclear, o primeiro desde 2017. O país comunista isolado realizou um número recorde de testes de armas este ano e este mês reconheceu que realizou exercícios nucleares táticos. A menos de 2 meses do Natal, os preparativos para a festa já começaram a tomar forma no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, os alunos da Escola de Papai Noel do Brasil participaram de uma cerimônia de formatura em frente ao estádio do Maracanã e estão oficialmente prontos para performarem o papel de Bom Velhinho. Um bom Papai Noel é sempre trazendo alegria, trazendo aquela esperança sempre para as crianças. Estamos num mundo de muita guerra, nós precisamos mais de um mundo de paz, de trazer serenidade para as crianças, trazer alegria, trazer uma mensagem de paz sempre para as crianças. Há poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais, o assunto não podia ficar de fora da conversa. Eu espero que quem venha assumir a presidência do Brasil faça o melhor pelo nosso povo, principalmente pelas crianças, educação e saúde, que as crianças é o que mais estão precisando nesse momento. A nossa missão, a missão do Bom Velhinho é levar paz, amor, felicidade, carinho, ternura, levar o abraço, seja o governo que for. Desde 1993, a Escola de Papai Noel do Brasil já treinou mais de 700 bons velhinhos que atuam em shoppings e eventos. Os alunos, que devem ter barba natural e mais de 50 anos de idade, entre outros requisitos, aprendem a cantar e dançar, além de um treinamento para responder às perguntas das crianças. Várias pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas em um ataque considerado terrorista no Irã. O atentado ocorreu na cidade de Shiraz, no sul do país, contra o local de culto xiita, informou a televisão estatal. 3 homens atacaram o mausoléu de Shah Cheragh. Uma mulher e 2 crianças estão entre os mortos, detalhou a agência Fars. Relatos iniciais indicavam que 2 homens teriam sido presos. Mas o chefe do judiciário local afirmou que o ataque foi cometido por um único homem armado. O suspeito seria afiliado aos grupos Takfiri. No Irã e em outros países, o termo Takfiri designa membros de grupos radicais sunitas, outro braço do Islã. No mausoléu de Shah Cheragh fica o túmulo de Ahmad, irmão do imã Reza, o 8º imã xiita enterrado em Mashhad, no nordeste do país. A concentração de metano aumentou a níveis recordes na atmosfera no ano passado, assim como o CO2 e o óxido de nitrogênio. A informação foi revelada pelo secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petri Talas. And the second most important greenhouse gas is methane, which is responsible for about 18% of the warming, and we have seen a record in the growth of methane concentration. Last year, we have started this kind of reporting in 1983, and the annual growth was breaking record last year, and this is of course bad news. Em um comunicado, a Organização Meteorológica Mundial explicou que a razão para este aumento excepcional na concentração de metano não está claro, mas parece ser resultado de processos biológicos induzidos pelo ser humano. Também nesta quarta-feira, o Escritório de Mudanças Climáticas da ONU alertou que os mais recentes compromissos internacionais estão muito longe de responder à meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 grau.
A queda da inflação fez o Banco Central do Brasil não mexer na taxa Selic. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em um comunicado, o Copom informou que manterá os juros pelo tempo necessário para segurar a inflação e julgou o nível adequado para lidar com as incertezas sobre a economia brasileira. O órgão, porém, não descartou a possibilidade de novos aumentos caso a inflação não caia como o esperado. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Foi a segunda vez seguida que o Banco Central não mexeu na Selic, que permanece nesse nível desde agosto. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Preparados. Sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa. 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.